lá, pessoal, vamos relembrar os conteúdos de matemática? Vamos ver o arredondamento, as 4 operações e a prova real, mosaicos, ampliação e redução de figuras, composição com formas geométricas, sensações térmicas e medição de temperatura. Conceitos. O que é o sistema de numeração decimal? Uma vez que os agrupamentos são feitos de 10 em 10 unidades. Algarismos são símbolos. 1, 2, 3, 4, né? Vai até o 9. Ordem. A posição que um algarismo ocupa em um numeral. Então, a professora trouxe um quadro de valores. Nesse quadro de valores, nós temos a unidade, dezena, centena e a unidade de milhar. Então, o número, o algarismo, eu vou colocar aqui no 5. São 5 unidades. 1 na dezena, uma dezena. 4 na centena. Aqui eu tenho uma classe. Cada 3 algarismos eu tenho uma classe. Então, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, tá? Então, classe, as ordens agrupam-se em classe e é formada por 3 ordens. A de unidades, a de dezenas e a de centenas, tá? Daí nós temos outra classe, que é a classe da unidade de milhar. Vou colocar o número, 9 unidades de milhar. Então, aqui nós temos 2 classes. Vocês percebam aqui no slide que nós temos classe das unidades, primeira ordem, unidade, segunda ordem, dezena, terceira ordem, centena. Quando passa para a quarta ordem, já vai estar a classe dos milhares. Então, quarta ordem, unidades de milhar, quinta ordem, dezena de milhar, sexta ordem, centena de milhar. Isso chama-se quadro de valores. Compondo os números. 7 centenas, mais 2 dezenas, mais 5 unidades. Vou formar 725. Eu vou juntar e formo um número. Uma centena mais 7 dezenas. Olha lá, uma centena, 7 dezenas, 170. 3 centenas mais 8 unidades, 308. Aqui temos outra forma de compor os números. 300 mais 30 e mais 9. Aí eu junto 339. 600 mais 90. 690. Eu junto os números. 100 mais 40 mais 2, 142. Então, isso aqui é compor. Decompor, decomponha, vamos lá. 3 unidades. 4, 40 unidades e 4 dezenas. 0 unidade, ausência de centena. Aqui a criança pode deixar em branco, também vai estar certo, tá? 2. Vamos para o arredondamentos. A Pro trouxe aqui arredondamentos das dezenas, centenas e de milhar. Para fazer a dezena, vocês vão ter que olhar aqui, a unidade. Então, aqui é 3, ele é menos que 5, então abaixo, fica 140. Aqui é 5, então eu aumento, vai para 180. Aqui é 8, passou de 5, olha lá, 350.
5, ele está no meio, então é mais 970. Aqui é 1, olha lá, é menor que 5, 1.340. E o último é 6, ele passou 4.570. A centena, eu vou ter que olhar aqui, tá? Então, ó, 143, eu tenho 43. Então, 100, porque ele tá menos de 50. 175, ó lá, é 7. Então, eu vou para 200. 348, olha lá, 48 é menor, olha lá, 300. 965, passou, é 6. 1.000. 1.341 é menor, então fica 1.300. 4.566 é 5, eu coloco 4.600. Do milhar, eu só tenho esses dois, porque esses aqui é só até a sentença, só tem uma classe. Esse tem 2 classes, 4 ordens e temos primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e a quarta ordem, tá? Então, aqui entrou na quarta ordem a classe dos milhares. Então, ó, 1.341, 3, ele é menor que 500, porque nós temos que olhar 341, porque na régua eu tenho de 0 a 10, de 10 a 100, de 100 até o 1.000. Então, eu vou sempre pela metade. Então, olha lá, 1.000. 4.566. 566, ele passou. Então, vai dar 5.000. Operações com números naturais. Adição. Os termos. Primeira parcela, segunda parcela, soma ou total. Se eu tivesse mais um número, aí eu teria que colocar mais uma parcela. Então, ia ser 3. Se tivesse mais, quarto, tá? Então, ia ficar primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela. Só que aqui só temos 2. Então, primeira parcela, segunda parcela e soma total. Subtração, sinalzinho de menos. Termo, minuendo, subtraindo, diferença ou resto, tá? Esse é um termo da subtração. Ó, unidade, dezena e centena. Prova real da adição e da subtração. Da conta da adição, ela passa para subtração, é a operação inversa. Eu pego o resultado, coloco aqui no minuendo, coloco da segunda parcela no subtraindo, e aqui é o resto e a diferença tem que estar dando o mesmo resultado da primeira parcela. Perceberam que eu estou usando os termos? Ó, vou repetir. Conta de adição, operação inversa, subtração. Eu pego o resultado, coloco no minuendo, que é o primeiro, coloco da segunda parcela no subtraindo e o resultado é da minha primeira parcela. Aí a conta dá certo. Se aqui não der esse resultado, é porque a conta está errada. A conta de subtração, ela passa para adição. Então, eu vou estar pegando o resultado, colocando lá na primeira parcela,
Do subtraindo, eu coloco debaixo da outra parcela e aqui deu o resultado, 456, que é do minuendo. Eu acho que fica difícil, né, quando a professora trabalha assim os termos, mas conforme vocês vão ouvindo, vocês vão assimilando. Então, o algarismo da multiplicação, nós temos termo, fator, fator e o produto.